Ansiedade é viver no futuro com a insegurança no presente. Hoje é dia de dicas. Dicas para ajudar os pais a lidarem com as crianças, com os filhos, com os adolescentes neste turbilhão da ansiedade. Vamos lá? Olá, meu nome é Gislaine Rosene e estamos na série sobre ansiedade. Aliás, nós já estamos encerrando essa série e no último vídeo eu abordei sobre a ansiedade no meio dos adolescentes e das crianças e falei sobre a importância de estarmos entendendo o panorama, a sintomatologia. Você assistiu esse vídeo? Se não assistiu, é importante assistir, porque eu disse que nesse vídeo, então, eu estaria trazendo as dicas de como lidar com tudo aquilo que eu falei lá, certo? Um ponto importante é entender que vencer a ansiedade é lidar com ela de uma forma saudável. E principalmente nesse tempo em que tudo é muita pressão, tudo muito rápido, e principalmente nessa hora que estamos vivendo de tanta insegurança, de tanta incerteza, né? E tudo tão rápido, essa vida moderna, que se eu pensar que eu vou aprender a esperar, acaba gerando mais ansiedade e frustração. Acontece que saber esperar no dia de hoje acaba sendo um artigo de luxo, não é verdade? Nesse tempo de fast food, Sedex 10, WhatsApp, e agora ainda lançou um novo ritmo aí para os áudios na velocidade, né? Os vídeos que pode colocar em velocidade, então é tudo muito rápido. Conclusão, o nosso cérebro acaba ficando muito mais acelerado e isso gera pensamentos acelerados e que vai aumentar a ansiedade. Sério, né? Que tempo é esse que nós estamos vivendo, né? Então nós precisamos agora ver como contornamos isso. Então vamos lá? Hoje 10 dicas. Dica número 1. Crianças, adolescentes ansiosos geralmente têm pais ansiosos. Então a dica número 1 é autoobservação. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos ver. Dá uma olhadinha para você e perceba se você está sendo um exemplo de ansiedade ou não. Será que o seu comportamento tem gerado ansiedade em seus filhos? Gislaine, como assim? O que nós passamos no dia a dia? Outro dia uma criança foi abordada e perguntaram para ela o que mais os seus pais falam para você, qual a palavra? E o que ele falou foi rápido, rápido, vamos, rápido, rápido, rápido. Então, muitas vezes as nossas crianças já estão ficando muito mais ansiosas porque os pais estão ansiosos. Então, dica 1, observe-se, porque não adianta cobrar da criança, ficar preocupado com ela, se você mesmo não cuidar de você. Então, primeiro se observe para começar a trabalhar primeiro com você, ok? Segunda dica, não julgue, ajude. Ridicularizar não vai ajudar. É muito comum o tratamento com as crianças, com os adolescentes, de uma forma muito banal. E as crianças, os adolescentes, têm sentimentos. E muitas vezes, por ter o grau de intimidade, muitas vezes é fácil tratá-los como se fosse assim, birra, tá de bobeira, e falar qualquer outro nome para ridicularizá-los. Então isso só vai piorar. Então eu vou dizer o seguinte, não julgue. É muito importante que ajude, porque se eles apresentam sintomas de ansiedade, eles estão pedindo ajuda. Então, atenção a isso. Terceira dica, explique para o filho que a ansiedade está no futuro e ajude a dar nomes. Essa dica é muito importante. Olha só, é importante você saber que eu sempre digo que a ansiedade sempre tem a ver com o futuro. Então é importante passar isso para a criança, para o adolescente, que é uma preocupação que eles estão tendo com algo que não está vivendo hoje. Então é muito importante fazê-los entender
a necessidade de viver no presente. Então, essa situação, olha, se você pegar os vídeos anteriores lá, entender a ansiedade e absorver bem isso, é importante para passar para os filhos, para as crianças, para os adolescentes. E uma outra coisa também, dar nomes aos sentimentos. Então, muitas vezes a criança tem dificuldade de entender o que ela está sentindo. Inclusive, tem uma ferramenta chamada Baralho das Emoções, que ali tem as figuras com as várias carinhas com as emoções. Então é um ponto importante levá-los assim, não sei o que eu tô sentindo, então mostrar a carinha. Olha, é tristeza, é alegria, é medo, é raiva. Então, para ajudá-las a nomear, porque isso já vai ser um caminho para ser trabalhado, ok? Quarto, não alimente a ansiedade. Muitas vezes, os pais, por não saberem lidar com os filhos, na hora que vê um filho falando que está passando mal, está com dor de cabeça, está tremendo, os pais ficam mais ansiosos, mais tensos ainda. Então, não alimente, porque vai alimentar a insegurança. Veja bem, a criança, o adolescente, eles precisam ver nos pais pessoas de segurança. Se não tiver, eles vão ficar mais inseguros ainda, que pode transformar em fobias. Então, é importante passar o seguinte: é normal ter medo, é normal ter ansiedade, mas nós podemos trabalhar e lidar, e quando compreendemos isso faz a diferença, ok? Então, vamos para o quinto agora. Ensine seu filho a saber esperar. Como eu comecei a falar que isso hoje é um artigo de luxo. Então, nem tudo acontece magicamente. A vida não é assim. Então, se preocupar com o que vai acontecer lá nesse futuro só vai prejudicar. Então, ajude, ensine o filho, olha, volta aqui. Vamos fazer o que nós podemos fazer hoje. Essa situação, por exemplo, a criança está preocupada com uma prova que vai acontecer lá na semana que vem. Então, o que nós vamos fazer hoje? Você vai estudar, você vai organizar seus estudos, porque aí quando a prova chegar, você vai estar preparado. E assim para as outras áreas. Entendemos? Então, vamos lá. Sexto, frustração faz parte do desenvolvimento. A criança precisa de regras e limites. Então eu quero dizer o seguinte: não poupe as crianças das frustrações, não poupe os adolescentes de frustrações. Eu tenho visto hoje muitos adolescentes com várias crises porque não sabe lidar com uma frustração. Então, se algo não saiu como esperavam, de repente eles estão tendo crises. Crianças tendo crises porque não sabe lidar com a frustração. Então, como nós fazemos? Não poupe. Coloque limites, diga não para certas situações que, para saber esperar, como foi no item anterior, saber esperar, diga não, porque tudo isso vai ajudar muito no processo, que se ela souber lidar com aquela frustração, isso vai deixá-los mais fortes para a vida. Então, assim, não deu certo? Tá bom. Não tem plano A? Vamos pro plano B. Não deu plano B? Vamos pro plano C. Não há problemas. Então, regras. As regras da casa precisam ser bem colocadas. 7. Já que eu falei de regras, o sétimo tenha flexibilidade. Sabe por quê? Porque também não é para ter regras, mas não ser tão rigoroso. Precisa de regras, mas tem que ter cuidado para não ser tão rigoroso a ponto das crianças ficarem mais ansiosas. Entendemos? Então, assim, olha, tem até um autor que ele fala, o Dr. Lehmann, ele fala sobre discernir o que é um grão de areia e o que é uma grande montanha. E aí ele fala o seguinte: tem situações que nós precisamos ser muito firmes, principalmente aquelas que lidam com o caráter, as regras mais ajustadas nesse contexto. Agora, tem situações que podem ser flexibilizadas. Então, às vezes, damos tanto valor a um sapato que está fora do lugar, uma toalha que foi colocada fora do lugar, e gera isso, aquele mal-estar, aqueles problemas na quebra de relacionamento, e as coisas mais graves muitas vezes deixamos passar. Então precisamos discernir, e aí fica a dica:
Quando acontece algo, é sempre importante pensar, isso aqui seria um grão de areia ou uma grande montanha? Ah, isso aqui ficou fora do lugar esse sapato. Então vamos lá, peça para colocar no lugar, mas sem gerar aquele conflito maior. Agora, quando o assunto é mais sério, que se trata de caráter, outras situações que você vai saber aí no seu dia a dia, aí precisa ter um olhar com mais seriedade, entendemos? Então lembra disso, grande montanha e grão de areia. Oitavo, não transferir responsabilidade para os filhos. Essa dica é importantíssima. Seu filho não é seu melhor amigo. Então essa coisa de dizer, vou contar para o meu filho, para minha filha, problemas que eu estou passando com meu marido, no meu trabalho, lançar um problema maior para a criança ou para o adolescente que ele não tenha condições de lidar, eu vou aumentar a ansiedade. Então, veja bem, não transfira a responsabilidade para os seus filhos. Isso é muito importante. Saber se tem algo para dividir, busque uma pessoa que tenha condições de ouvir os seus problemas e não os seus filhos, principalmente criança, ok? Nono, ensina a respirar. É interessante que eu até gravei um vídeo sobre mindfulness, que traz para o agora, lidar no presente, mas também falei da respiração. A respiração, ela sempre vai ajudar muito no processo de ansiedade. E décimo, entender que o tempo da criança é diferente do adulto. Cada criança é diferente, não exija além do que ela possa te oferecer. As fases são diferentes, então muitas vezes queremos aquela obediência daquele jeito e queremos que a criança entenda da mesma maneira que o adulto está entendendo. Então eu preciso saber que ela tem um tempo, tem uma fase de entendimento, de compreensão diferente do adulto, ok? E aí, com isso, o que vai acontecendo? Eu estou preparando os filhos para o mundo. Aquilo que eu plantar hoje, eu vou colher já em toda a história, as fases da vida, eu vou colhendo naquilo que eu estiver plantando hoje. Tem um salmo que é muito lindo, que diz assim, que os filhos são como flechas na aljava, e os filhos da juventude são como flechas na mão do guerreiro. Aquele tempo que eu vou guardá-los aqui na aljava, mas vai ter um tempo que eu vou atirá-los. Então eu preciso saber que momento é esse que meus filhos estão vivendo. Aquilo que eu plantar hoje, eu vou estar sempre vendo uma colheita, não só para eles, mas para nós mesmos, ok? Gostou? Então, fica essas dicas, escutem de novo, anotem e, gostando, dê o like e compartilhe isso com os outros, ok? Um abraço e até a próxima semana.